Acabou. Acabou. Has ended. Ha Yeshu. It has ended. O fim do mundo. Nos enfiaram num beco escuro, mas saímos. E ainda que nada mais seja como antes, agora iremos reinventar o nosso normal, pois não mais estamos impedidos de nos manifestar presencialmente. Os inimigos da arte são muitos, mas nós somos legiões, e agora ocupando também o intangível. E assim como Sísifo, venceremos a Tsiwang, e sem dúvidas venceremos também o Zeitgeist e o Diablo. Rindo, porque este é o nosso maior ato de resistência. Everything has to end para que um novo dia possa nascer. No fim do mundo prosperamos e resilientes trazemos o terceiro Fast Fim. Realizado de 6 a 14 de novembro pela Companhia Apocalíptica, com o propósito de fomentar a apreciação artística mundial em tempos de pandemia. É um festival de artes não competitivo e totalmente online, realizado com recursos da Lei Aldir Blanc. Serão mais de 100 horas de programação, divididas em 60 atividades, entre formativas, curtas, gravações, lives, estreias e internacionais. Abrangendo um total de 17 vertentes artísticas, gerando renda para quase 300 artistas residentes nos 4 cantos do mundo. E é com orgulho que agora a Companhia Apocalíptica inicia o terceiro Fast Fim. Bem-vindos ao fim do mundo. Olá, nós somos o grupo Os Hedonistas e estamos aqui para apresentar no Fast Fim a leitura dramática do texto Besta de Carga, de Bárbara Teodósio. Eu vou ler a apresentação para vocês. Em um momento veio uma divagação sobre ser latino-americana, um ser que nasce em um paraíso, mas que no decorrer de seu destino torna-se besta de carga. E quantas são nossas cargas em meio a estas heranças e misturas? Por isso, este texto teatral busca instigar a curiosidade de quem o lê, para que a mesma sensação lhes venha à mente. O que é ser latino-americano? A importância desta obra é a promoção desta reflexão sobre o nosso processo de colonização e o apagamento histórico dos grandes feitos dos povos ameríndios. A partir do nascimento de nossa personagem e por seu aprendizado pela América Latina, iremos conhecer um pouco da cultura de nossos antepassados, reverenciar a nossa abundância em recursos naturais, sem esquecer a violência que foi o nosso processo de colonização. O texto é uma narração poética e, de forma bela, fala de um fim trágico que é a transformação do povo latino-americano em besta de carga. Nas aulas de história, foram poucas as que tivemos onde pudemos aprender sobre a nossa história, e muitas onde aprendemos sobre as guerras e conquistas europeias. Inclusive, estas conquistas são o momento onde nossa história começa a ser apagada, para não dizer exterminada. Foram poucos, ou quase nenhum, o espaço para mostrar as contribuições culturais dos povos indígenas e afrodescendentes. Por isso, hoje, nós voltamos e buscamos aprender sobre nossas histórias e raízes, para que assim haja um olhar atento sobre os acontecimentos, compreendendo a importância que é a preservação cultural e ambiental na América Latina, e o quanto este apagamento tem um fator econômico embutido. A estrutura da obra é construída a partir de cenas independentes que, ao serem unidas, contam uma história. As palavras contidas no texto foram escritas de forma sensorial a partir do encontro da dramaturga com canções, imagens, pesquisas teóricas e a obra As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano. As narrações são feitas por terra, que apesar de tudo, sobrevive.
e miséria, que de certa forma é o que nos resta. Estes personagens têm como ação narrar a história e interpretar as obras descritas nas rúbricas. A cada cena, um novo personagem é inserido. No início, temos Niara, uma indígena brasileira descobrindo seu lugar. O encontro dela com Maia, que fala sobre a relação desta civilização com o tempo das coisas, dando ênfase à criação do calendário. Azteca, outro personagem, fala sobre a guerra e organização social, visto que foram uma das civilizações mais organizadas da América Latina. E, por fim, Inca, personagem que narra principalmente sobre resistência. Os vilões deste texto são o homem branco, representado pelo pólvora e fogo, ditadores e o tio Sam, bebedor de petróleo, que isola ou mata de fome os povos que o contrariam em sua busca por riqueza. É importante falar que esse texto ele foi contemplado no PROAC Dramaturgia 2020. Os personagens são Niara, algo ou alguém a ser animado durante a peça. Maia, alguém a ser encontrado durante a peça. Azteca, algo a ser projetado durante a peça. Inca, algo a ser mostrado durante a peça. Povo, muitos, Niara, Maia, Inca, Azteca. Esses personagens serão lidos por Renata Carvalho, que também fará o personagem Terra. E Bárbara Teodósio fará Miséria. Primeiro ato, cena 1. Inspiração em Ana Maria Maiolino, na obra Arroz e Feijão. Terra está em frente a um prato de alumínio com brotos de arroz e feijão. Ao lado, um copo americano com água. Ela enumera. Miséria tem fios em sua boca e uma tesoura na mão. Ela enumera. As duas concluem suas enumerações juntas. Ouro, prata, petróleo, ferro, cobre, borracha, cana-de-açúcar, pedras preciosas, cacau, coca, madeira, açaí, soja, algodão, diamantes, sisal, níquel, manganês, arroz, trigo, tabaco, carne, milho, terra, doença, gente, calor, pólvora, chuva, violência, artesanato, veneno, afeto, escravidão, tango, samba, devastação, matemática, crime, água, desnutrição, luta, astronomia, morte, tribo, doença, dança, pólvora, engenharia, violência, floresta, veneno, deuses. No tempo do antes, havia uma terra que havia tudo. Era tanta generosidade dos deuses que os povos viviam fartos. Imagina que irônico, nós vivendo neste lugar. Cena 2. Surge Niara. Ela pode ser um objeto animado, um boneco, um fantoche, um desenho ou fotografia. A inspiração para a imagem de Niara, assim como de outros personagens, se encontra em quadros de Henrique Grau e Sandra Eleta. No tempo do antes, na terra que havia tudo, brotaria semente, com asas. Niara rompia a terra, voava pelas florestas, de árvores gigantes. Nossa personagem, nossa menina. Ela era feliz, pobre, latino-americana e oca.
Niara será preenchida por tudo que ela encontrará do mundo em seu caminho. Niara encontraria as águas, Niara encontraria os frutos e as frutas, Niara encontraria plantas e ervas, Niara encontraria pedras e líquidos preciosos. Niara encontrava-se satisfeita. Niara foi encontrada. Niara desarmada, coitada. Niara é um deus do fogo. Olha as fuças dele. Niara não reconheceu alguém assim, criado à sua diferença. No tempo do antes, havia uma terra que havia tudo. Mas vivemos em tempos de depois. Cena 3. As atrizes narradoras poderão, nesta cena, utilizar de máscaras e fazer uma partitura corporal na qual se reconhecem como iguais. Os mesmos artistas mencionados anteriormente poderão ser a referência estética para a criação das máscaras. Após a cena física, as atrizes narram o encontro entre Niara e Maia. Niara, mulher, determinada com os seus desígnios, em busca de grandes objetivos. Niara por aí, voa. Olha que curiosa, ela olha. E a outra? Que olhos de terra são estes? Dela, da outra igual? Aqui também a olha? Desenhos sobre a pele contornam-se. Desenham-se aquele tempo de antes. Que saudade. Niara encontrava a outra, a que sabia do tempo das coisas, a outra que olhava as estrelas, os astros, o sol, que sabia das chuvas e das secas. A outra que não perdia colheitas. O tempo que se repete, que se circula, o tempo que gera vida. Maia era outra, mas era uma igual. Maia. Olha, Niara, os não semelhantes. Vai! O ciclo acabava. Ia Niara, ia Maia, iam-se o tudo daquela terra. Cena 4. O colonizador homem pólvora chega. Miséria faz uma dobradura de papel de chapéu de soldado e barquinho. E Terra faz uma dobradura de papel de tissuro. O papel usado pode ser bilhete da Mega Sena. Eles, a quem essa terra não pertence, o não povo de Niara, o não povo de Maia, aqueles deuses do fogo, cavaleiros da morte, os salvadores, os traidores, os estrupadores, os ladrões, os descobridores, eles chegaram, elas se vão. Cena 5. Ambas animam seus objetos em dobradura. O tesouro voa livremente, enquanto o colonizador, representado por Miséria de chapéu de dobradura, ela usar este chapéu pode acontecer toda vez que é descrito o colonizador. E um barquinho de papel chegam próximo ao tesouro. O pássaro para de voar e é apertado ou rasgado nas mãos de Terra, enquanto ela diz o seu texto. Aqueles a quem Niara pertencia, o seu povo, retirava-se. Retirava-se o ouro, retirava-se a prata, retirava-se a vida. Atirava-se em bicho, atirava-se em gente, atirava-se ao precipício. A sorte da morte a alguns, o azar da vida a outros. Povo, a gente é forçado a destruir o nosso lar sagrado por meio do nosso trabalho escravo. Muitos azarados, muitos sortudos. Éramos muito, tínhamos muito. O chão seca, o chão racha. Cena 6. Reutilizando as máscaras, as atrizes narradoras dançam ritmos e músicas latinas. Niara, naquele tempo do antes, era agradecida. Ela ficava de olhos abertos, contemplando a beleza, enquanto dançava, enquanto cantava. Era uma alegria agradecer, porque antes disso tudo, havia uma terra que havia tudo. Era tanta generosidade dos deuses
que os povos viviam agradecidos. Dança, Niara. Maia, naquele tempo do antes, era agradecida. Ela ficava de olhos abertos a contemplar a beleza, dançava, cantava, era uma alegria agradecer, porque antes disso tudo havia uma terra que havia tudo. Era tanta generosidade dos deuses que os povos viviam agradecidos. Dança, Maia. Cena 7. As atrizes dançam vários ritmos latinos em um pupurri. Na circular do tempo, Niara rodopiou até voltar e, ao olhar, Niara não viu nada. Aqueles a quem Niara pertencia não pertenciam ao tempo do depois. Há uma cruz no tempo de depois. Niara, naquele tempo do antes, era tão agradecida. Niara rezava e ela pede, porque não mais tem. No tempo de depois, foi tanta açoite que ela aprendeu a ajoelhar. Sim, não é fácil ser besta de carga, dá dores nas costas. Niara reza baixo, ela chora. Besta de carga, repete, murmúrios, 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 amém. Besta de carga aprendeu sobre um Deus que não sabe dançar, um Deus que não ouve a música. Só choro e repetição. Murmúrios, 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 amém. Murmúrios. Cena 8. Projeção de lutas populares ocorridas na América Latina. Niara gritava ao céu. Azteca marcava o chão. Pedra, uma a uma, até a imensidão, até uma civilização. Niara chegava ao céu, de joelhos murmurava. Azteca pegou o punho de Niara e ensinava a serrar. Niara: miséria, para de murmurar! No tempo de antes, aqui tinha deuses, tinha império, tinha exército, tinha cultura. Aqui tinha um povo que pintava a cara, que cerrava os punhos, mas o homem pólvora não era semelhante. Deus do fogo mentia e surpreendia. Coitados, tão longe dos deuses, tão perto dos Estados Unidos. Até hoje, Niara, miséria, murmura, murmura e dizem amém. I love you, Ella. Cena 9. Miséria coloca no centro do palco uma ratoeira, feita com uma nota de dinheiro e com um pedaço de queijo. Azteca não beijava mãos. Azteca não abria as pernas. Azteca queria guerra. Azteca: aqui, senhores, o rato vence o gato. Eles, aqueles a quem essa terra não pertence, o não povo de Niara, o não povo de Maia, o não povo de Azteca, aqueles deuses do fogo, cavaleiros da morte, os salvadores, os traidores, os estupradores, os ladrões, os ditadores, os descobridores, os tios. Eles chegaram. O homem pólvora tinha fogo, cobria as vergonhas, tinha botas. O homem pólvora era podre por dentro. Quando ele explodia, abria ferida no povo, secava a terra do povo, contaminava as águas do povo. Nosso povo escravo, nosso povo doente. Azteca vê do alto, junto com Deus Sol e Deus a Lua, tudo ruir. O gato veste botas que pisam em marmitas. Cena 10. Niara pega o pedaço de queijo na ratoeira. Niara havia aprendido que os mesmos punhos que se cerra, também se jorra sangue. Azteca tinha ido embora e o homem pólvora tinha avançado em povos. Mas Niara também tinha aprendido que murmúrio é coisa de miséria.
Niara não queria miséria. Sai daqui! Por isso, Niara continuava. Porque Niara é mulher, determinada com seus desígnios, em busca de grandes objetivos. Ela é pobre, latino-americana e preenchida por águas, frutos, frutas, plantas e ervas, pedras e líquidos preciosos. Cena 11. Miséria, vestido com poncho peruano, faz um guia turístico. Venha, Niara! Vamos passear por esses sítios arqueológicos. Olhe Machu Picchu, quanta beleza! Belo? Belo era o povo que aqui vivia. Tenham não as suas ruínas. Uma experiência enriquecedora. Enriquecia o não povo. Esse povo que foi conquistado pelos espanhóis a partir de 1532. O que seria conquistar? Olhe, por aqui, um dia em Potosí tivemos uma montanha de prata. Imagina isso. No tempo de antes, havia uma terra que havia tudo. Montanha de prata, rio de ouro, petróleo, ferro, cobre, café, borracha, cana-de-açúcar, pedras preciosas, cacau, coca, madeira, açaí, soja, algodão, diamantes, sisal, níquel, manganês, arroz, trigo, tabaco, carne, gente, terra, calor, chuva, artesanato, afeto, tango, samba, matemática, água, luta, astronomia, tribo, dança, engenharia, floresta e deuses. Eles, aqueles a quem essa terra não pertence. O não povo de Niara, o não povo de Maia, aqueles deuses do fogo, cavaleiros da morte, os não semelhantes, os salvadores, os traidores, os estupradores, os ladrões, os descobridores, os ditadores e os tios. Eles não conseguiam entender o desperdício de não aproveitarmos daqui, dessa terra que havia tudo. Então, eles pegam tudo, tudo que não é usado, que está aqui sem mais valia. Na verdade, eles não pegam, eles fazem o povo daqui pegar. E eles colocam tudo nos transportes para levar para os lugares que nada tem. E aqui tinha tanto que não havia mãos para pegar tudo. Aí eles trouxeram os negros de lá. Trouxeram mais mãos para pegar. E foram pegando, pegando tanto, que a montanha de prata se desfez, que as florestas fechadas se queimaram, que os rios de diamante e ouro secaram. Daí vem essa mania de ser besta de carga. Niara não era mais uma mulher cheia de desígnios. Niara era apenas uma besta de carga. Ela e seus semelhantes. O povo, eles que na terra que havia tudo, eram escultores, arquitetos, engenheiros, astrônomos, confundidos entre a multidão escrava. Realizaria apenas um tosco e esgotador trabalho de extração. Eles eram todos besta de carga. Mas aqui, no tempo do depois, não se tem só a ocupação de besta de carga. Pode-se ser outra coisa também. Pois há os que alimentam as bestas de carga, os que vendem as bestas de carga, os que compram as bestas de carga, os que violam as bestas de carga, os que caçam as bestas de carga, os que assassinam as bestas de carga e, o mais importante, os que regem as bestas de carga. Precisa-se de bestas de carga para não se perceber um besta de carga. As asas da semente, que antes rompia a terra para se tornar Niara, via-se enjaulada na função de transportador, de transportar. Niara
não mais voava sobre as árvores gigantes. Niara, de pé no asfalto, onde não nascem flores, olhava ao alto e só ouvia miséria. Aqui quem fala é ela. Miséria. Ela que vem consumindo essas terras há algum tempo já. Ela consome tanto, consome o suor dos trabalhadores escravos, consome a cultura de um povo derrotado, consome o poder junto a mitos exaltados. Eles acreditam que o seu inimigo é um Deus, Deus do fogo. Exalta seu Deus e não questionam as suas narinas queimando. Enquanto miséria crescia, terra renascia, porque a cada novo dia, uma vida. Uma vida? Miséria extermina a vida. Quando não mata antes do nascimento, por conta da desnutrição e da falta de saneamento básico, ou até mesmo com o uso político dos anticoncepcionais, miséria extermina os nascidos usando sua mão de obra em situações de trabalho mais que insalubres. Quanto mais vidas consumidas, mais miséria engorda. Para a terra, só havia uma solução: sua demarcação, ou a tal temida reforma agrária. E quantos foram os nossos heróis latino-americanos que dedicaram as suas vidas a lutar junto aos pobres, índios e negros por um pedaço de chão? Heróis que não saberíamos nomear, porque os nomes são dados aos vilões. Heróis que são metralhados e exilados. Terra era cultivada. Agora a terra é queimada. Exalta seu Deus, chamada miséria. E não questionem suas narinas queimando. São apenas murmúrio, murmúrio, amém. Aqui em terra não havia deserto, até o desertar de Niaras. Mulheres com seus desígnios diziam: eles não aos cavaleiros da morte, não aos salvadores de Araque, não aos traidores do lar, não aos exaltadores da tortura, não aos estupradores de Araceles, não aos assassinos de Marielle, não aos milicianos, não! Abrace suas niaras a 7 palmos do chão. Para elas não há outra terra senão de suas tumbas. Miséria anda tão enorme nesses tempos de depois que até se amedronta com o tempo que há de vir. Obrigada pelo convite, Festifim. Agora nós vamos fazer um debate sobre a obra. Quero começar, então, falando que a gente está participando de um festival de artes integradas. E, Bárbara, o seu texto, ele cita obras visuais, né? E ele é muito imagético. Eu queria que você falasse um pouquinho qual a importância de participar desse festival e um pouquinho de como é fazer uma leitura dramática da sua obra. Olá, é muito bacana participar de um festival feito de forma independente, né? E que promove todas as artes. Nós somos da Artes Cênicas e a Artes Cênicas, ela tem isso como característica, né? A cenografia vem das artes visuais, figurino, maquiagem, visagismo. A gente tem sonoplastia, que vem da música. Então, é uma arte que, por si só, já bebe um pouquinho da fonte de todas as outras. O texto Besta de Carga, em especial, tem uma pesquisa nas artes visuais contemporâneas de artistas latino-americanos. Então, a gente fez um pouquinho da Maiolino, certo? Deixa eu só ver se eu citei, gente, o nome dela certinho. É Maiolino. Então, nós fizemos no começo essa proposta. A minha proposta de também estar em cena fazendo a miséria, porque possivelmente esse texto vai ser, né, montado pelo Grupo Os Hedonistas e estaremos em cena eu e a Renata, porque nós compomos esse coletivo. Então, já é pequenas experimentações desse texto como teatro. E também da voz, porque eu sou uma dramaturga que é atriz. Então,
isso faz parte do modo como eu escrevo. Então, eu comecei a escrever dramaturgia, não poesia, não conto, não crônica, exatamente porque o teatro, né? Eu entrei no teatro, eu sou atriz, e aí ele perpassa o meu modo de escrever pela escrita. E aí vem a dramaturgia como uma forma de expressão. Então, eu acredito que é importante, exatamente pela questão do teatro, beber de várias fontes. Esse texto, beber de várias fontes para inspiração e para composição, e a participação é muito a ver com um grupo, com teatro de grupo, com participação do coletivo e com esse papel, né, de dramaturga que é atriz. Legal. A obra foi contemplada no PROAC Dramaturgia 2020 e eu queria que vocês comentassem um pouquinho a importância da publicação de textos dramáticos, né? A gente sabe que tem uma dificuldade do acesso desses textos e qual a importância desse edital? É um dos poucos editais que a gente tem para a publicação de dramaturgia, né? É um edital, inclusive, que premia poucos projetos. Se a gente for ver em ordem nacional, são muito poucos. A dramaturgia, muitas vezes, ela não é vista como literatura, né? Mas nós temos importantes dramaturgos na nossa história que diz sobre o seu tempo. Então, nós temos Suassuna, nós temos Martins Pena, nós temos importantes autores, né, que fazem dramaturgia, mas se a gente for ver na contemporaneidade, é uma coisa necessária, né, a dramaturgia vir como literatura, vir como publicação, a gente registrar isso, né, num documento histórico, mas que tem muitos poucos fomentos, né, e por ser às vezes textos curtos, eles não são vistos com esse peso, né, que tem mas ele tem um peso muito importante, principalmente agora que a gente consome muito, né, dramaturgia, principalmente por meio do audiovisual. A Renata também é dramaturga, então acredito que ela possa falar também um pouquinho sobre a importância ou não da publicação, porque ela é uma dramaturga que, diferente de mim, ainda não publicou, mas já montou os seus textos. Eu acho assim que a publicação ela é muito necessária, né? Porém, que nem eu escrevo, né, dentro do grupo para que algumas montagens aconteçam dentro dos hedonistas ou até mesmo dentro do lugar de ser qualquer. A gente escreve com essa finalidade de montar espetáculos e tudo mais. Mas quando a gente tem a oportunidade, que nem a Bárbara teve a oportunidade de estar publicando as suas obras, é muito válido, porque como ela disse, né, às vezes a dramaturgia ela não é vista como literatura e às vezes ela ainda é muito elitizada, vamos assim dizer, né, uma leitura muito elitizada. E nós temos que tornar mais popular isso. Então, quando ela ganha um projeto, por exemplo, do PROAC e tem uma contrapartida e ela coloca isso para distribuir os livros nas bibliotecas e dentro de escolas, né? É lógico, sempre pensando, esse texto vai para onde, né? Para que público? Então, assim, esse texto ela vai disponibilizar dentro de escolas de ensino médio e tudo mais, que aí já tem uma questão de reflexão, né? Um pouco maior. E isso a gente é uma forma de levar, né, até o público essa escrita e de tornar essa forma de escrita mais popular. Acho que é isso. Nós somos 3 mulheres, artistas e dramaturgas, e eu queria que vocês comentassem um pouquinho, porque o texto da Bárbara, ele é muito feminino. E eu queria que vocês comentassem inspirações femininas na dramaturgia e também um pouquinho da personagem Bárbara. Por que uma mulher? Sim, é até de propósito serem mulheres, né? Porque eu escrevi um texto anterior que chama O Padeiro de Santaria das Promessas, onde o protagonista é masculino. E aí eu me questionei como autora, por que eu estou colocando o protagonismo no masculino? Né? Nós já temos muitos autores homens que já colocam muito protagonistas masculinos. Então, o texto ele começou a surgir com um protagonista masculino. Aí eu falei, não, eu tenho que escrever sobre uma mulher, ela que tem que protagonizar os meus textos a partir de agora. E aí os personagens realmente são femininos de propósito, porque eu acredito muito nesse olhar do feminino. Assim, nós temos um mundo que tem um olhar muito masculino e muitas vezes um olhar machista, um olhar opressor, né? E aí eu acredito que a gente pode contar a história da nossa colonização de uma forma poética, de uma forma bonita, mas também de uma forma crítica, a partir de um olhar feminino, né? Que traz essa poesia, essa leveza, essa subjetividade também no modo de fazer.
Então, tanto os personagens serem femininos, como a forma de escrever ser bem feminina. E as referências minhas são muito de poeta, assim, né? Alice Ruiz, então a poesia, ela perpassa bastante essa obra e algumas obras que eu faço, né? Então, ela talvez seja a minha maior referência. A Clarice, né? Então, assim, elas são referências. E elas trabalham muito essa questão da metáfora, né? De uma forma muito bonita. Então, são referências mais contemporâneas até. A Conceição Evaristo, que é maravilhosa, que é nossa referência. Dentro da dramaturgia, eu acho que não digo uma semelhança, mas uma pessoa que escreve muito também imageticamente, essa questão da poesia, né? Tem a Grace Passou, que é uma pessoa que eu acho que nós três gostamos muito. E é uma ótima referência também de dramaturgia feminina, né? Na verdade, é uma excelente referência. Então, acho que ela contribui para todas nós aqui, para nós três, eu acho. Para finalizar, eu comecei a escrever de uma forma muito intuitiva para teatro. E nós somos da cena, né? Somos atrizes. Queria que vocês comentassem qual é o processo de criação de um texto dramático e o porquê escrever para teatro. Eu acredito que o porquê escrever para teatro é porque a gente faz teatro, né? Então a gente tem que escrever, sente uma necessidade, vai lá. Eu acho que também é muito intuitivo, porque até temos poucas escolas de formação, né? Poucos acesso. Muitos dos cursos, eles são voltados mesmo para você ir para cena, para você atuar. Acredito que tive sorte de passar por alguns orientadores que tinham essa questão do trabalho coletivo, então colocava a gente para escrever. A Patrícia Teixeira, no SESI, ela, né, trabalhava bastante assim com a gente. E o meu processo é sempre escrever de forma intuitiva, mas sempre buscar uma base histórica. Então, sempre tem algum contexto histórico, uma base histórica para aquele texto se assentar, né? Então, tem uma intuição. E eu sempre gostei muito de história. Então, surge intuitivamente também essa relação. Então, os meus textos, eles sempre cruzam com a questão da importância da história, um dado histórico, questionar uma história que é contada, contar o outro lado da história. Então, tem muito essa relação. O meu escrever veio de um projeto chamado Experimentos Cênicos, que nós desenvolvemos lá no começo do Grupo Os Hedonistas, né? No ano de 2009. E como na nossa cidade, no caso Birigui, a gente tinha uma certa limitação de acessos a cursos e tudo mais. Então, a gente, de alguma forma, é lógico, buscando se embasar, onde a gente, buscando fazer oficinas, workshops, essas coisas, né? A gente montou esse experimento que era um projeto que dava muita autonomia aos artistas envolvidos. Então, era um experimento onde era escolhido um tema e geralmente 5 ou 6 artistas desenvolviam cenas, e aí criando texto, criando imageticamente, a concepção de cena, tudo. Então, era para dar autonomia a esses artistas e para que a gente pudesse entender um pouco dessa questão de produção, de criação e tudo mais, né? E aí veio disso, e aí começaram os primeiros textos, e também tem uma questão muito intuitiva aí, e também da demanda, né? Às vezes uma necessidade do grupo, a gente tem uma certa... E aí a gente acaba desenvolvendo uma escrita específica para algum trabalho do grupo, algo desse tipo. Acho que é isso. Obrigada, Renata, obrigada, Bárbara, e obrigada ao festival pelo convite. Sim, eu queria também agradecer ao Bruno Herrera, porque, gente, vocês conseguem focar? Ele que fez essa capa maravilhosa, ele faz toda a nossa questão também estética, então ele que né, auxiliou a gente na construção dos figurinos, da maquiagem, né, dessa cenografia, todo maravilhoso. A gente tem que dar essa ênfase. Obrigada, gente, pelo convite. Eu também gostaria de agradecer muito essa parceria com o festival, né? E desejar vida longa, porque a gente precisa muito desses eventos culturais aqui no interior, né? Enfim, a gente precisa em tudo quanto é lugar. Gostaria de agradecer a toda a nossa equipe, né? A gente tem um pessoal muito... que nos dá um apoio muito grande,
por trás daqui das câmeras. E gostaria de agradecer ao espaço onde nós estamos fazendo a leitura, que é um espaço independente aqui de Araçatuba. É a Casa do Teatro, né? São colegas de trabalho que a gente tem uma parceria muito forte. Eu gostaria de agradecer ao Charles e ao Vinícius por estar cedendo o local para a gente poder realizar a gravação. Obrigada, gente.